Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e amigos, estamos novamente no ar deste dia tão importante para a doutrina espírita, 18 de abril, porque em 1857, na livraria Denty, lá em Paris, estava já na vitrine a primeira edição do livro básico da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Então é com muita alegria que a gente convida vocês a acompanharem com atenção o nosso programa, porque a gente sempre procura o melhor, não digo que existe, mas ao menos que está ao nosso alcance, à nossa disposição. Então, participando do programa de hoje, nós temos, como sempre, inicialmente, eu e Eni, o casal João Carlos e Jane Chantre e também a Rosana Vergastas. Muito obrigado pela atenção e continue prestigiando a nossa emissora para que ela possa continuar no ar. E a página para nossa reflexão que antecede o estudo do Evangelho no dia de hoje está no livro Evangelho e Vida, Mensagem de Diversos Espíritos. E a lição é a lição 8, que nos diz assim: Aprendizado de amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, Mateus 22:39. Aprende a receber o irmão que te solicita atenção e carinho. Muitas vezes, os seus pedidos reiterados soarão aos teus ouvidos como impertinência quanto mais. No entanto, ao recebê-lo, deixa que a boa vontade apreste teus ouvidos, a fim de que possas olhá-lo com a mesma compaixão que o Senhor recebe as tuas constantes orações, nas quais todos os dias repetes as mesmas palavras, refletindo as ansiedades que transbordam no teu coração aflito. Teus sofrimentos são, em tudo, semelhantes aos daquela irmã que chora conturbada ante o filhinho enfermo e desnutrido. Ou serão ainda idênticos aos da esposa que reclama afeto e carinho, recebendo em troca a palavra de incompreensão ou de desprezo, quando não sofra a omissão irrefletida de quem lhe deve apoio nas dificuldades do lar. Porque teu coração será mais sensível às tuas próprias lutas do que as da companheira que chora no silêncio de sua solidão e na altivez de suas angústias. Unge-te de amor e inclina teu espírito à renovação de teus sentimentos. Dispõe-te a atender a quem quer que te busque a presença por reconforto, assim como o viandante busca a sombra repousante e o copo d'água fria. Que preferes, ser oásis acolhedor ou areia escaldante? Negar é negar-se, socorrer é doar-se. Lembremos que o Divino Mestre nada possuía de material para atender aos que o buscavam, e, no entanto, suas mãos sempre se estenderam em vibrações de misericórdia. Seus olhos contemplaram inauditos sofrimentos que foram consolados apenas com a ternura que dele se irradiava. Nada trazia que demonstrasse poder, mas seu amor dominou o coração dos homens e marcou o tempo. Antes dele, a dor sem consolo. Depois dele, a esperança e a alegria.
Cumpre, pois, o teu dever na tarefa em que fostes colocado, revestindo-a de amor que compreende o que, por isso, consola, retifica, esclarece, educa, fortalece, restaura e constrói para sempre. Debruça-te sobre o sofrimento do teu irmão, do mesmo modo como o sol se debruça sobre a terra, e sem nada dizer, expressa seu amor na fecundação das sementes que hão de florir, enfeitando os caminhos ou frutificar, garantindo a fartura do pão. Eucleia. Queridos companheiros, aqui estamos mais uma vez para a realização do nosso culto cristão no ar. Esperamos que o nosso programa seja de inteiro agrado e que possamos dar desempenho às nossas tarefas. Vamos então fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que nos abençoe nesse dia, nesse local onde nós estamos, e que possamos receber de Ti, Jesus, toda a orientação de que estamos precisando. Vamos então iniciar o nosso culto. Hoje nós faremos aqui a leitura dos itens 5 e 6 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Não Saiba a Vossa Mão Esquerda, e a mensagem de hoje tem como título O Óbolo da Viúva. Está baseada numa passagem do Evangelho que está registrada em Marcos e Lucas, que diz assim: Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, que era aquele objeto onde se colocam as ofertas, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu o que lhes falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. E aí vem Kardec comentando essa passagem. Muita gente deplora não fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E, se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção, e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos a mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia do fundo dos seus corações, se eles os percustassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de si. Então ele está falando aqui daquelas pessoas, que nós às vezes podemos até nos incluir, que esperam primeiro melhorar de vida para depois fazer a caridade, né? Primeiro a gente deseja que nos sejam dados os recursos materiais para que a gente possa ajudar, ou então que a gente possa, até pelo nosso trabalho mesmo, né, ganhar mais para poder ajudar, né? Será que essa é a forma correta? E até fazendo um tipo de barganha com Deus. Muita gente aposta nessas loterias da vida, né? Não, se eu ganhar eu vou fazer uma instituição, vou ajudar os pobres, não sei o quê, né?
Então você barganha, porque na realidade é como diz aqui logo à frente, que ele fica com o supérfluo e dá o resto para os pobres, né? Exato. Então a gente observa que realmente, como também você falou, João Carlos, do início, né, que às vezes a gente faz isso também, né, porque não somos anjos, né, não somos espíritos evoluídos ainda, e isso acontece com muita frequência. E quando a gente acompanha o trabalho assistencial de uma casa espírita, nós vemos muito isso. Nós temos lá um trabalho de coleta de alimentos para formar as cestas básicas, né? E a gente vê que a qualidade, às vezes, dos produtos não é muito boa. Então é assim, a pessoa vai fazer compra do mês. Aí feijão e arroz ele compra o mais caro para ele. E vê qual é o mais barato, isso aqui é para a campanha do quilo, né? Então muitas vezes o feijão que ele compra, o pobre, coitado, que ele não tem nem panela de pressão, tem que gastar bastante gás para conseguir cozinhar, né? Porque é um feijão de má qualidade. Então se a gente compra, mesmo que a gente compra para a gente, vamos dar, não vamos dar o resto. Vamos dar aquilo que a gente usa. Porque o pobre, coitado, ele às vezes até está numa situação como agora, nós estamos passando, muita gente que era trabalhador, né? Tinha casa, tinha, né, uma vida razoavelmente, mesmo dentro das limitações, mas, né, uma vida comum, está agora numa situação muito ruim, de aperto financeiro, desempregados, né? Marido e mulher desempregados, não conseguem emprego porque ninguém está empregando. Então fica difícil. Então o que a gente quer comer, vamos também oferecer ao outro, o outro também merece ser humano como nós mesmos. Exato. Né? É até uma forma da gente aprender a ser parcimonioso, a não querer também comprar tudo do mais caro, né? E a gente aprende assim até a economizar também, porque a gente vai chegar num meio termo ali, né? E procurar uma coisa que seja mais simples para a gente, mas que possa atender o outro também. Mas vamos continuar a leitura aqui. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, a pessoa, no seu trabalho, pelo emprego das suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Então, muitas vezes não está só naquilo que a pessoa pode comprar, mas no que ela pode oferecer, né? Tem muitas pessoas simples, humildes, que realizam grandes trabalhos dentro da casa espírita, dentro de uma obra social, com a sua própria ajuda, ou até com o seu poder de mobilização. A pessoa, às vezes, por exemplo, não tem os quilos para dar, mas é aquela pessoa que consegue, com a sua palavra, com a sua simpatia, fazer com que outras pessoas doem, né? Então ela está colocando esse dom que ela tem de mobilizar os outros a serviço do próximo. Não precisa necessariamente a gente ter o recurso material para poder ajudar, né? E quando o centro oferece algum lanche, ou às vezes até muitos oferecem uma sopa, né? Tem aquelas pessoas que vão fazer. De modo geral, são aquelas pessoas que você está citando aí, que são pessoas que têm uma vida simples, mas a boa vontade está acima de tudo, né? Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor, que é o sacrifício do nosso tempo, né, do nosso orgulho. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos, né? Aquela pessoa, será que o espírito vai me ajudar a ganhar na loteria? Vai me ajudar a encontrar um emprego melhor, né? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. Eu sempre lembro a questão que está lá no Livro dos Espíritos, quando foi perguntado qual era o sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus. Os Espíritos respondem com 3 virtudes: benevolência, indulgência e perdão.
não entra a esmola, a coisa material. E é lógico que isso é importante também. Nós não vamos dizer que a doação material é necessária. Até porque o óvulo da viúva foi material, né? Exatamente. O exemplo que o Kardec escolheu, né, foi um ato de doar dinheiro, né? Mas que isso não seja somente o objetivo, porque o que adianta a gente dar uma esmola se a gente faz um pensamento contrário em relação àquela pessoa, né? Nós queremos até lembrar da lição do programa anterior, da mensagem inicial, que era um homem muito burocrata, muito exigente, né? Que para atender uma pessoa que precisava de uma operação urgente, ele vai fazer pesquisa, vai consultar médico, vai esperar a esposa vir de um passeio, né? Porque podia a esposa achar que ele estava com outras intenções, e quando eles vão realmente na casa da pessoa, felizmente o enterro dela estava saindo, né? O fato é que tanto a doação, né, óvulo significa doação, não é isso? Tanto a doação material é importante na obra do bem, porque sem a parte material é muito difícil realizar a obra do bem. Tanto aquele que não tem como colaborar com bens materiais, dinheiro, tem aquilo que o João falou, né? Doar de si mesmo, né? Que é muito importante também. Então, tanto a parte da doação material quanto a doação de si mesmo tem grande valor. Dos talentos, né? Que são aquelas coisas que a pessoa sabe fazer, que ela pode colocar a serviço, né? Mas chamando atenção porque, no meu entender, essa parte do óvulo da viúva é a parte material, né? É a doação que ela fez, um pouquinho que a pessoa puder dar, que dê, porque é importante. Geralmente a nossa primeira leitura dessa passagem, que muitos conhecem bem, é com relação à questão da humildade, né? Que no outro registro, que não é o que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, fala, inclusive, que aqueles que doam muitas moedas, alguns tocam até trombetas, né? Ou seja, eles alardeiam. Então, o capítulo está falando dessa questão da caridade mais oculta, né? Mas Kardec vai chamar a atenção para outro ponto, que é justamente esse da gente esperar ter recursos para poder dar, né? Que aquela viúva, ela não esperava que ela ficasse rica para poder dar mais, ela dava aquilo que ela tinha naquele momento, né? Era uma pessoa desprendida mesmo, né? Aí continua aqui o comentário de Kardec, dizendo ainda assim: aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem controlar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbvio do pobre, do que dá privando do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse ocorrer em larga escala a indigência, mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se pode secar lágrimas e deveria ficar inativo desde que não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure elas e se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõe todos a falta de dinheiro do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então a gente vê aqui que Kardec, né, fecha todo o comentário, falando que realmente a pessoa, quando não pode contribuir com valores, pode através daquilo que possa doar como pessoa humana, né? Entendendo o outro também como irmão,
Então, um sorriso, uma palavra amiga, uma ajuda, tudo isso é importante, né? Porque nós vivemos num sistema de sociedade. Ao procurar significado dessa palavra, a gente vê que é quando uma coletividade se une em benefício de todos. E quando a gente estuda ciências, né, os seres vivos, a gente sempre cita como alguns animais que vivem em sociedade, as formigas e as abelhas. E que cada um faz a sua parte, não fica cobrando do outro, né? Por exemplo, a gente vê que existem formigas maiores, né? Que ficam só andando para lá e para cá, e as menorzinhas carregando às vezes uma folha 100 vezes maior do que ela, né? Com muita dificuldade. A gente pensa, não é porque a maior não leva, né? Porque a maior tem uma outra função. Né? Então, cada um dando a sua parte. Então, que o exemplo desses insetos, o homem deve tirar também. A abelha que colhe o pólen, o néctar, né, das flores, ela não leva só para ela, guardando um cantinho para ela deposita na colmeia. Então, toda a colmeia vai se beneficiar daquilo. E existe uma caridade que todos podem fazer, independente dos recursos materiais e dos próprios recursos de saúde, que é a prece. Né? Mesmo num leito de casa ou de um hospital, a pessoa pode estar sempre em prece, vibrando pela planeta, pelas outras pessoas. Né? É uma forma de caridade também. Se for a única que a pessoa é capaz de fazer, ela é válida da mesma forma. Então agora, também em homenagem ao Dia do Livro, né? 18 de abril, vamos ler do livro Cantigas de Vida, de Custódio Beiral, uma poesia também que fala sobre o óbolo da viúva. O óbolo da viúva pobre comprova com singeleza. Quem quer ajudar descobre o que lhe sobra na mesa. Tem o texto outro endereço. A esmola que faz alarde leva a etiqueta do preço da sua exata vaidade. Canta o trovador cristão, inspirado no ceareiro, que jamais comesse o pão sem dividi-lo primeiro. Mas o que consegue dar sem esperar louvação, sem a si mesmo mostrar como ajuda, com que mão, este sim já conseguiu assimilar a lição que Jesus nos transmitiu na didática de então. E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, queremos agradecer esses minutos que aqui estivemos, Senhor, no ar através da emissora da Fraternidade, a emissora que toda a família pode ouvir. Essa mensagem tão objetiva que Jesus nos legou, Senhor, e que todos aqueles que estão ajudando nesse momento possam se sentir felizes por isso, sem o tom da vaidade, Senhor. E também abrir os olhos daqueles que ainda imaginam que ajudar só ganhando na loteria, com melhor emprego, com alguma forma de ganhar um dinheiro, como nos disse Kardec, de uma forma cômoda e inesperada. Abençoa-nos por quem és, Senhor, que a tua paz possa envolver o nosso planeta, que está agora novamente numa situação difícil, mas sabemos, Senhor, que ainda é sob teu controle. E que tudo isso é para sacudir, Senhor, as criaturas, para acordarem desse sono letárgico que é a acomodação. Paz, Senhor, é o que desejamos a todos os lares, envolvendo os enfermos principalmente. E que as águas que estão, Senhor, sendo utilizadas para uso, possam ser magnetizadas nesse instante, para que todos aqueles que ingerirem, Senhor, se sintam melhores, mais tranquilos, com a saúde um pouco melhor. Que assim seja. Assim seja, Senhor. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro.
Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.